Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Sisters e hoje nós temos aqui a Susana Correia conosco. Seja bem-vinda, Susana. Muito obrigada, pastora, pelo convite. A Susana vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre o seu testemunho e ela agora vai fazer a sua apresentação. Bem, Pai do Senhor, irmãos, eu sou a Susana Correia, tenho 28 anos de idade, sou de nacionalidade angolana, estou cá em Portugal há 1 ano e 6 meses. E há quanto tempo é que a Susana serve ao Senhor Jesus? Eu sirvo ao Senhor Jesus já desde os meus 2 anos, posso assim dizer, só que por algumas circunstâncias me desviei, então, mas eu sirvo ao Senhor Jesus literalmente 10 anos nesse caso. E como é que foi a sua conversão? Foi algo assim muito maravilhoso, porque eu acordei e decidi mesmo ser convertida em Cristo, porque Ele é o melhor caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a irmã Susana, como é que conheceu a Jesus? Foi alguém que falou de Jesus? Foi algum familiar que a levou à igreja? Como é que isso aconteceu? Sim, foi alguém que falou para mim de Jesus, e não só, também a minha família toda é religiosa. Então, mas alguém conversou comigo que eu estava andando num caminho que não era certo, que eu era uma pessoa de Cristo, que não estava a fazer as coisas certas. Então, eu decidi voltar mesmo também para Jesus, porque alguém também incentivou-me. E desde então, desde essa altura em que a irmã entregou a sua vida a Jesus, não é? Ele passou a ser o Senhor da sua vida, a irmã viveu grandes experiências com Deus? Vivi muitas experiências, ouvi muitas vezes Deus falar comigo, e não só, acho que uma das experiências que eu vivi, que hoje eu consigo levar isso para toda a vida, uma vez eu estava assim a dormir, estava muito angustiada e não sabia o que fazer, porque estava passando por uma situação bem difícil. Então, eram 4 horas da manhã e eu ouvi assim uma voz a me dizer assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhas paz. E eu levantei, procurei quem estava a falar comigo, procurei, acendi a lâmpada e não via ninguém. Eu senti que era o Espírito Santo a trazer aquela mensagem para mim. Então, vivi muitas experiências, mas essa foi uma das experiências que mais me marcou. E a irmã acredita que Deus sempre a ouviu, sempre esteve atento a si e àquilo que estava a passar? Sempre, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, como eu servia a um Deus Todo-Poderoso, eu sempre dizia que Deus um dia podia ouvir a minha oração, como Ele ouve a oração de todos, também podia ouvir a minha oração. Desde que vamos para Deus sem máculas, vamos para Ele com tudo que nós somos, sem máscara nenhuma, Deus ouve sempre as nossas orações. Então a irmã acha que Deus pode ouvir a oração de qualquer mulher? De qualquer mulher e de todo mundo. Deus não escolhe gênero, não escolhe sexo, Deus ouve a oração de todos. E recentemente a irmã foi curada por Deus, certo? Teve um grande milagre na sua vida. A irmã pode contar-nos um pouco sobre essa experiência com Deus? Sim. Eu vim da Angola com o propósito de fazer uma medicação só, porque lá em Angola a situação não é assim muito boa, é uma situação muito precária, eu ficava com muitas dores. Então decidi vir para a Bélgica, fazer alguns exames, algumas consultas. Cheguei para a Bélgica, o doutor me disse que eu tinha um mioma muito grande e que eu precisava ser operada. Então eu fiz um MRI, que nós aqui chamamos um TAC. Então, fiz o tal MRI e o doutor viu que a minha situação estava muito precária. Fui operada, mas a situação não restabeleceu totalmente. Desde a operação fiquei com muita hemorragia, a hemorragia não parava em nenhum momento. Fiquei com muitas dores. O doutor fazia ataque atrás de ataque para tentar descobrir o que eu tinha e mesmo assim nada. Então, ele teve que me dar alta. Eu fui para casa, a hemorragia não parava, ligamos para o doutor. Passei a fazer febre, muita febre e não sabia o que era. Afinal de contas, eu estava a digerir uma infecção nos meus intestinos e no meu útero. Então fui para o hospital, o disse: tens que internar porque a situação é muito grave e podes vir a ser operada. E eu disse: meu Deus, agora o que é que eu vou fazer? E lá eu entrei em pânico porque eu já tinha medo de cirurgia, porque era uma situação muito delicada, as dores eram muitas. Então fiquei com aquele trauma todo. A doutora disse: olha, a única solução que nós temos agora é a retirada do útero.
Eu disse, Deus, seja feita a tua vontade, porque ela é maior na minha vida. E lá fomos, estava a esperar que a médica dissesse alguma coisa. Então chegou a médica, me disse que já não podiam fazer a cirurgia porque eles podem restabelecer a infecção. E lá saímos a pensar que a situação ia melhorar, mas mesmo assim a situação não melhorou, a situação foi piorando cada dia. Mas e como é que estava a fé da irmã? A irmã continuava a confiar em Deus, que Ele poderia fazer algo por si? Sempre confiava em Deus, orava em Deus, dizia, meu Deus, que isso não é o que o Senhor quer para mim, porque o Senhor tem pensamentos bons para a minha vida. Então eu orava sempre a Deus às madrugadas, buscava a Deus, falava sempre com Deus, porque eu estava num país onde eu não tinha ninguém. Eu disse, meu Deus, aqui eu só tenho você. Se o Senhor me deixar, onde eu vou me socorrer? Eu disse, Deus, disseste na tua palavra que o Senhor não abandona os seus filhos e nunca deixa os teus filhos, e que conheces a entrada e a saída. Então, Senhor, conhece a minha entrada aqui. Age em meu favor, entra em providência. E lá mesmo assim a situação continuava. E os médicos, o que é que diziam? O que é que eles achavam que deviam fazer? Os médicos não diziam nada, porque eu fazia todo tipo de exame possível e não tinha nada dentro do meu corpo. O doutor fazia as medicações, receitava cada comprimido e não surtia efeito. Acredita que eles lá têm uma medicação que só dão em situações extremas. E eu bebia aquela medicação. E não aconteceu nada. E não acontecia nada. As dores minimizavam, depois voltavam de novo com uma intensidade, como se fosse choque. Era como se estivessem a rasgar o meu útero. Os meus ovários eram como se estivessem a dilatar. Então eles diziam que nós não estamos a entender. E quando é que a irmã Susana conseguiu ver Deus agir em seu favor? Olha, em que momento foi? Eu consegui ver Deus agir em meu favor porque foi em junho. Eu fiquei muito doente, com muita hemorragia. Eu deitava, mas sentia o meu abdômen inflamado. Então eu fui para o hospital. O doutor disse, de novo? Eu já não sei o que fazer. E eu vi uma janela. Eu estava no hospital, numa cama sozinha, como era época de Covid. Então eu vi uma janela, alguma voz me disse, olha, se tu se atirares aqui, tu podes acabar com todos os teus problemas. Mas também ouvi o Espírito Santo a dizer que Deus nunca me deixaria. E lá fiquei, de repente, fiquei louvando a Deus, fiquei louvando, orando. E quando fui para casa, o doutor me deu uma medicação e mesmo assim a medicação não fazia efeito. Então, para dizer com isso que muitas vezes nós temos escutado aqui o pastor a falar sobre a atitude que nós devemos ter. Eu estava numa situação que eu não podia sair do país porque a minha legalidade no país já não era possível estar lá. Mas, infelizmente, como eles me deram um documento que eu podia fazer as consultas gratuitas, então eu fiquei lá presa com aquela documentação. Eu dizia, mas aonde é que eu vou? Se eles já estão a me assumir com tudo isso, o que é que eu vou fazer? Então fiquei lá presa através disso. Mas mesmo assim nada surtia efeito, porque eu ia à melhor clínica. Cada doutor que dissesse que aquela é melhor, nós íamos sem custo nenhum e mesmo assim não surtia efeito. E a irmã já estava a ficar desesperada com a situação? Já estava a ficar desanimada por não ver uma luz ao fim do túnel? Muito desanimada. Eu ficava desanimada, mas no fundo alguma voz te diz que você tem que confiar em Deus. Então eu dizia, mas meu Deus, mas alguma voz me dizia, confia. E quando eu tomei a decisão de vir para Portugal, disse que os irmãos não vão entender. Já estava na Bélgica, mas em Portugal fazer o quê? Então, porque na Bélgica a documentação é muito difícil, então, e a situação lá também estava muito difícil. Eu disse, falei com a médica que me acompanhava e eu lhe expliquei que eu queria voltar para Angola. Ela me disse, eles dizem a mãe, como é que vais voltar para Angola? Não podes. Eu disse, então vou para Portugal. Ela me disse, ok, se for para Portugal tu vais. Falei com os familiares, reagiram assim de uma forma meio estrondosa. Nessa situação que estás para Portugal sozinha, tu não tens família. Eu disse, eu vou com meu Deus. E lá vim com Deus. E em Portugal aconteceu alguma coisa diferente? O que aconteceu? Muito diferente. Por quê? Porque quando eu vim para a igreja, quando eu vim para Portugal em setembro de 2019, quando fui para a Bélgica, eu disse, um dia eu quero voltar aí, porque vi o Espírito Santo aqui. Então eu disse, eu dizia, se calhar um dia ir para Portugal, eu vou querer voltar naquela igreja onde eu fui. E só vi uma vez numa sexta-feira, mas aquilo ficou dentro do meu coração.
Quando eu cheguei cá em Portugal, eu procurei saber mais ou menos o que a Vida Plena faz, porque eu já vi a partir da online da Bélgica e fui me dar um endereço para ver. Eu disse, mas meu Deus, eu não conheço aonde que é isso, como é que eu vou fazer? E lá fiquei, perguntei nas pessoas, me disseram, isso fica na Amadora. Cheguei aqui, encontrei os irmãos a cultuarem, e o Espírito Santo me dirigiu para vir aqui. E aqui a irmã sentiu-se em casa? Muito, senti muito a presença do Espírito Santo, eu me senti muito acolhedora, por acaso, e senti que Deus podia fazer alguma coisa, e que Deus tinha um propósito aqui para mim. E quando a irmã se envolveu, não é, aqui com a igreja e começou a participar nos cultos, a irmã conseguiu ver aí o milagre de Deus na sua vida? Sim, consegui. Porque eu quando cheguei foi numa segunda-feira, e depois da oração falei com o pastor, e Deus usou uma irmã, só não conheço bem o nome da irmã porque me escapa, e a irmã disse, continua firme em Deus, Ele vai fazer o que eu desejo ao teu coração. E eu fiquei assim estrondosa, eu disse, como assim? Ela me disse, começa só agradecendo, porque Deus já te deu a vitória. Eu fui em casa com aquela palavra, lá fui, vinha nos cultos de intercessão, nas segundas-feiras, e vinha também nas quartas-feiras, né, posso assim dizer, e foi uma bênção. Então eu convido a todos a participarem nesses cultos. Amém. E a irmã pode partilhar connosco e com as pessoas lá em casa que nos estão a assistir, quando é que a irmã sentiu, viveu o milagre de Deus? Olha, eu cheguei aqui em novembro, cá na igreja, e em dezembro já vi o milagre de Deus. Porque eu não estava ainda a acreditar, eu disse, não é possível, se calhar estou a fazer a medicação, mas como assim que o sangue está parado? Porque eu não queria falar nada na pastora, eu disse, se calhar isso aqui, a dúvida, se calhar isso ainda pode vir, não sei o quê. Então era coincidência, né? Foi os medicamentos, foi os médicos. Era muita coincidência, porque eu ia para a casa de banho, via sempre, não está a sair. Ia sempre, quase todos os dias, para ver. Mas, depois de um tempo, eu vi que aquilo parou, cessou mesmo. E as dores que a irmã sentia? As dores também melhoraram muito, passou mesmo. Porque mesmo chegando aqui, eu ainda estava com dor, estava mesmo muito debilitada, anêmica, porque era todos os dias. Então, com aquela dor, eu fazia o ibuprofeno de 600 mg todos os dias. Mas quando o sangue parou, as dores também pararam. Graças a Deus. Então o milagre foi completo. Muito completo. Deus quando opera, ele não faz algo completo, Ele não faz pelas metades, não é? Certo. Ele poderia tirar as dores e não parar o sangue, Ele poderia parar o sangue e não tirar as dores, mas não, Deus repreendeu a enfermidade totalmente. Não é? E a irmã foi curada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E a irmã hoje sente-se feliz com isso? Muito feliz, porque era algo que eu esperava. É uma experiência que eu vivi com Deus. Eu senti o agir de Deus na minha vida. E qualquer um de nós podemos sentir esse agir de Deus. Basta tenhamos fé nele. Basta ter fé, não é? E dar lugar para que Ele possa trabalhar, não é? É necessário que as duas coisas andem juntas, não é? Nós temos fé e permitimos que Ele faça algo na nossa vida, não é? É verdade. E a irmã hoje pode deixar algum conselho para aquelas pessoas que estão a passar por problemas assim, tanto de saúde, como um desemprego, como a perca de um familiar. A irmã pode deixar algum conselho? O que é que eles devem fazer? Como é que eles devem agir perante Deus? Bem, o meu conselho que eu deixo, o ingrediente principal é a oração. Nos achegarmos a Deus, nos buscamos a Deus em todos os momentos e não só, porque Deus é assim. Quanto menos nós nos chegamos a Ele, Ele também age menos. Se nós chegarmos muito a Ele, também pode fazer muito mais para nós. É como se nós víssemos um avião, estamos a ver a distância, mas não estamos a ver que é um avião, estamos a ver simplesmente que é um avião. Mas se nós nos aproximarmos até a Ele, nós vamos conseguir ver a dimensão do avião. Então com Deus também é assim, quanto mais nos achegamos a Ele, mais a dimensão dele é na nossa vida. É verdade, é como diz a palavra de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, não é? É verdade. Então é muito importante isso, nós temos fé, não é? E permitimos que Ele haja na nossa vida e procurar conhecê-lo cada vez mais, não é? E saber aquilo que Ele pode fazer por nós e através de nós. Amém. E eu quero agradecer a irmã Susana por ter estado aqui connosco, por ter partilhado o seu testemunho.
Foi muito edificante para mim e creio que também para todos lá em casa, não é? Um testemunho de fé e demonstrou, não é, mais uma vez que Deus, Ele pode ouvir a qualquer pessoa, Ele pode ouvir a qualquer mulher, não é? Antigamente, não é, a gente pensava que os homens é que tinham voz ativa, os homens é que eram ouvidos, eram usados, mas não, as mulheres também são usadas, podem ter voz ativa e também são ouvidas por Deus, não é, irmã Susana? É verdade. Obrigada, irmã Susana, por ter estado aqui connosco. Não sei se a irmã Susana quer falar alguma coisa lá para casa. Não, quero simplesmente agradecer pelo convite e pela oportunidade que me foi dada e dizer que é para a honra e glória do nosso bom Deus. É verdade, que tudo seja sempre para exaltar o nome do Senhor Jesus. Obrigada a vocês que estiveram connosco, foi um prazer mais uma vez tê-los connosco, tê-los também connosco, né? Homens e mulheres são bem-vindos ao nosso programa e espero que este testemunho de vida tenha-vos edificado e tenha despertado a vossa fé e a vossa confiança em Deus. E não se esqueçam, mulheres, nós também somos ouvidas por Deus. Até à próxima!